A experimentação é um constituinte fundamental da existência e da fenomenologia existencial, né? Desde que a existência é dialógica, né? A existência é uma atualização dialógica de possibilidades. A ação, a existência é a ação é existencial e fenomenológica, né? E desde que a existência é dialógica, uma relação sempre com um tu, que é desconhecido, que é uma alteridade, né? A parte que nos cabe, né, é experimental. A iniciativa que nos cabe é experimental, né? Quer dizer, é preciso tomar a iniciativa, agir no âmbito da dialógica da ação, né? E fluir no fluxo da implicação, né, que a gente não controla, porque é uma questão dialógica, é uma questão de relação eu-tu, né? Então, a experimentação é um componente muito forte da existência e da fenomenologia, né? Desde que se fala disso, né? Desde que se fala de existência e fenomenologia, que a experimentação é um componente muito forte, né, da existência, né? É interessante a gente ver que tem alguns bobocas, hoje em dia, querendo excluir o risco, o tentar da experimentação fenomenológica existencial. Ora, o arriscar e o tentar é o sentido intrínseco de experimentação. Só existe experimentação enquanto ato existencial e fenomenológico, enquanto ação gestaltificativa, se existe um arriscar e o tentar, a iniciativa de atualizar as possibilidades que são dialógicas, né, e que nós não controlamos, porque elas são também um tu, né? E como Buber dizia, né, nós não produzimos as possibilidades, mas elas não acontecem sem nós, né? Então a ação se faz de possibilidades que não somos nós que produzimos, mas ao mesmo tempo que não se faz sem nós, né? Esse nosso fazer na dramática da ação, intrínseco e necessário à dramática da ação, gestaltificativa, é exatamente a experimentação, o arriscar, o tentar, né? E a experimentação é o próprio desdobramento da ação. O próprio desdobramento da ação é experimentação. O próprio desdobramento da ação, que é gestaltificativa, é experimentação. Daí que é uma bobagem querer excluir a experimentação da existência ou da fenomenologia, que sempre é existencial e que sempre é gestaltificativa, né? A experimentação é a própria atualização de possibilidades, né? E que é sempre um risco, é sempre um tentar. Não é à toa que experimentação se baseia num verbo grego que é o verbo perire, né? Que dá origem à palavra perigo, né? Que dá origem à palavra empírico, que dá origem à palavra pirata, né? E há uma série de outros termos de uso importante, né? Quer dizer, sem o tentar,
Sem o arriscar da experimentação, não existe gestaltificação, não existe ação, não existe existência, né? A existência não existe como ato de possibilidades que se desdobram, né? Então a experimentação é intrínseca à existência, né? Não dá para ouvir as bobagens que eventualmente se quer dizer quando se coloca que existe, arriscar e tentar são coisas de menor valor. Em termos existenciais, não. São coisas do maior valor e condições sine qua non. Né? Sine qua non. Né? É importante entender a distinção entre experimentação no sentido científico e experimentação no sentido existencial. Né? Nós estamos nos referindo especificamente à experimentação no sentido existencial do termo, experimentação no sentido fenomenológico. É a experimentação de arriscar, tentar o fluxo da ação. Né? A experimentação científica, que é explicativa, né? Que não é fenomenológica, que não é compreensiva, é a reprodução de um determinado evento sob condições controladas. Né? Isso é a definição científica de experimentação. Mas a experimentação que nos interessa, do ponto de vista fenomenológico existencial, nada tem a ver com a experimentação científica. Em primeiro lugar, porque ela é sempre original, sempre única, né? E em segundo lugar, porque enquanto desdobramento da ação pré-reflexiva e pré-conceitual, né, a experimentação, a ação, a existência são eminentemente compreensivas, pré-reflexivas e pré-conceituais. Né? A experimentação existencial é pré-reflexiva e pré-conceitual, né? Na medida em que ela é compreensiva e implicativa. A experimentação científica é explicativa, né? É uma outra forma de utilização do termo experimentação. O Fritz Perls aprendeu muito bem o que é experimentação na medida em que ele participou de grupos de teatro experimentais expressionistas. Né? O expressionismo tem a experimentação como um constituinte importante, tão importante como a experimentação é constituinte da ação. Né? Então, o teatro expressionista e o expressionismo, de um modo geral, se fundam na possibilidade da vivência, né, do modo vivencial de ser, que é pré-reflexivo e pré-conceitual, e a experimentação de atualização das possibilidades que são intrínsecas a esse modo, né, num gesto performático, como ele diz, né, na dramática da ação. Né? Então, a dramática da ação expressionista é eminentemente fenomenológica existencial. O Perls aprendeu o Gestalt exatamente aí. Né? O Perls aprendeu sobre existência exatamente no teatro expressionista, ou seja, na experimentação que é própria ao teatro expressionista. Né? Então, não esquecer, portanto, o sentido intrínseco de experimentação é arriscar, tentar, né? Atualizar o fluxo de desdobramento de possibilidades que constitui a dramática da ação, da gestaltificação do episódio existencial.